Olá, nessa aula eu vou te ensinar sobre posições relativas entre duas retas. Querido estudante, é o seguinte, toda vez que você tem retas, nós temos três formas de analisar, tá? Três formas, que seriam, por exemplo, isso no plano, tá bom? Seriam as retas coincidentes, né? Retas paralelas e as retas concorrentes, tá? Então, galera, olha só. Então, vamos lá, começar, né? Então, sejam duas retas, sejam duas retas. Vamos colocar essa nossa reta assim, ó. Sejam duas retas. Vamos colocar uma reta S e a nossa reta T. Lembrando que, né? Toda vez que você, deixa eu colocar um S minúsculo aqui, desse jeito assim. Toda vez que você nomear, por exemplo, uma reta, ela tem que ter a letra minúscula, tá? Letra minúscula para nomear reta. E letra maiúscula para nomear ponto, tá bom? Normalmente eu coloco ponto A, né? Aí é uma letra maiúscula, tá? Então, para nomear duas retas, elas têm que ser, por exemplo, com letras minúsculas, tá bom? Galera, é o seguinte, então, existem três formas de você fazer, de você analisar. A primeira forma é quando as retas são coincidentes. 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 O que são retas coincidentes, professor? As retas coincidentes, moçada, elas são assim, ó. Por exemplo, né? Se caso você tiver uma reta assim, desse jeito aqui, né? Uma reta assim. E se caso você tiver uma outra reta, sobre essa reta vermelha, por exemplo, assim, ó. Então aqui você tem duas retas, só que é uma reta sobre a outra, tá bom? Então nós chamamos de retas coincidentes, tá bom? E essa reta coincidente, né, daqui a pouco a gente vai analisar um pouco mais, a gente não analisa muito na geometria analítica, porque é uma reta sobre a outra. O que muda é só o tamanho da reta, né? Por exemplo, uma cresce mais rápido do que a outra, tá? Mas isso a gente vai analisar com mais calma, tá bom? Bom, a segunda, a segunda forma de você analisar, né, são retas paralelas, tá? São retas paralelas. O que são retas paralelas, né? Retas paralelas são aquelas retas que têm a mesma inclinação. Daqui a pouco vai ter uma aula só sobre isso, tá? Então, por exemplo, assim, ó, se eu colocar uma régua assim, pega a tua régua aí, por exemplo, e coloca, por exemplo, assim, ó, olha lá, você coloca ela assim, opa, vou fazer bonitinho aqui. Então, se você colocar, por exemplo, assim, ó, uma aqui, né? Bateu aqui, uma aqui. E a outra aqui, assim, ó, assim, desse jeito, né? Então, por exemplo, essa aqui tá a reta R, né? A reta S, né? Que é a azul, e a reta T, né? Que é a vermelha. Aqui também, né? Vamos colocar aqui uma de acordo com a cor, né? Para ficar bem destacado. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma outra reta, tá? Essa reta aqui, por exemplo, a reta T, né? E essa reta de cima seria a nossa reta S, tá? Então, as retas paralelas são escritas desse jeito, né? Ou seja, elas não se tocam, tá? Elas não se tocam e estão no mesmo plano, tá bom? Elas são coplanares, tá? Então, essas retas aqui, elas são coplanares. Retas paralelas, né? Só que são retas paralelas coplanares, tá? Ou seja, elas estão no plano, tá bom? Elas estão no plano, não estão no espaço, estão no plano. Bom, então aqui é a nossa reta paralela. A outra reta que a gente estuda, né, é as nossas retas
nossas retas concorrentes. Concorrentes. Toda reta que ela é concorrente, toda reta concorrente ela vai ter um ponto em comum, tá? Por exemplo, né, eu posso escrevê-la assim, ó. Por exemplo, essa aqui seria a nossa reta T, né? E assim seria a nossa reta S, tá? Então, a nossa reta S. E aí a gente percebe que elas vão ter aqui um ponto em comum, né? Vamos chamar esse ponto aqui de P, tá? Maiúsculo, tá, pessoal? Maiúsculo, tá bom? Então, aqui a gente tem aqui 3 tipos de análise de retas, né? A reta coincidente, retas paralelas e retas concorrentes. Lembra que reta concorrente são retas que têm um ponto em comum, isso no plano, tá? Isso aqui, concorrentes também, né? Também são coplanares, né? Coplanares. Coplanares, isso quer dizer que elas estão no mesmo plano, tá? Por exemplo, aqui na lousa, né? As retas coplanares estão na lousa, então elas são coplanares, tá bom? Então, esse aqui é o tópico sobre posições relativas entre duas retas. Daqui a pouco vai ter uma aula sobre retas paralelas específicas e retas concorrentes, em especial retas perpendiculares, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com mais aula.